Meus amados irmãos, nós somente encontramos sentido e verdadeira realização para a nossa vida em Deus. Fora de Deus, fora de Cristo, nenhum de nós vai encontrar o verdadeiro sentido e a verdadeira realização na vida. Nós vamos continuar sempre buscando, mas nunca chegamos. Porque parece que sempre temos uma necessidade de algo mais. É em Cristo. É no propósito de Deus. É na vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, que eu e você encontramos a verdadeira alegria, paz, o verdadeiro sentido, a genuína realização para a nossa vida. Semana estava conversando com uma moça, membro dessa igreja, estava um grupo, eu, minha família, uma outra família, ela e a gente conversando, e ela está fazendo uma faculdade, e ela dizendo que um professor dela perguntou para ela: fulana, você é realizada? E o professor gosta dela, né? E ela disse: eu sou, professor, eu sou realizada. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho uma família, eu estou fazendo esse curso, mas não é o término desse curso que vai me dar a realização. Eu sou realizada. Mas por que ela disse isso? Porque ela tem o mais importante. Ela tem o único que pode nos dar uma genuína realização em dias bons e em dias ruins. Jesus Cristo. E aí naquele processo o professor começou a perguntar para outros alunos e cada um dizia: eu concordo com ela, mas eu ainda não sou realizado. Eu concordo com ela, mas eu ainda não sou realizado. Aí chegou um determinado momento que o professor disse: eu também não sou realizado. Porque você tem um objetivo, conquistar algo, depois você quer conquistar mais alguma coisa, e você nunca vai se sentir plenamente realizado. Eu quero lhe dizer que em Jesus, e só em Jesus, e na vontade de Jesus, você, na bonança ou na adversidade, eu, na bonança ou na adversidade, podemos encontrar a verdadeira realização e o verdadeiro sentido na nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Fora de Cristo, não há esperança para nós. Mas em Cristo, só em Cristo, há esperança para mim e para você. É dentro dessa perspectiva de viver a vontade de Deus e de viver o propósito de Deus, que eu quero fechar a minha trilogia no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que a gente começou na semana passada, domingo à noite, meditamos hoje de manhã, e hoje à noite eu quero meditar com os irmãos nesse texto e fechar o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Por favor, abra sua Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje à noite a gente vai meditar do verso 8 ao verso 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 8 ao verso de número 10. Vamos ficar de pé um instante, irmãos. A gente vai passar um instantezinho sentados, então a gente vai ficar de pé e nós vamos ler juntos esse texto. Vamos ler juntos, 1 Tessalonicenses 1, 8 a 10. Diz assim: porque de vós
repercutiu a palavra do Senhor. Vamos ler novamente, vamos começar do verso 8 ao verso 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Leiamos juntos. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Senhor, continua a falar ao nosso coração nessa noite. Espírito Santo, Tu és o Deus dessa igreja, e Tu estás aqui. Tu és real no nosso meio. Manifesta o Teu poder, Senhor, nesta noite, e nos abençoe com a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, podem sentar. Nós estamos pensando nesta igreja de Tessalônica como uma igreja verdadeira, uma igreja saudável e uma igreja viva. A igreja de Tessalônica era uma igreja verdadeira, porque como nós vimos, de acordo com o versículo 3 desse capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, aquela igreja tinha fé, esperança e amor. Era uma igreja caracterizada pela operosidade da fé, pela abnegação do amor e pela firmeza da esperança. E era uma igreja cujo testemunho demonstrava a sua eleição, porque a palavra tinha chegado àquela igreja no poder do Espírito Santo. Isso nós vimos domingo passado. Hoje pela manhã, nós vimos que aquela igreja era uma igreja saudável. Era uma igreja saudável porque ela tinha um referencial saudável de fé e de conduta. Ela buscava imitar o apóstolo Paulo e imitar o Senhor Jesus. Era uma igreja saudável porque ela tinha o coração aberto para receber a palavra de Deus. Era uma igreja receptiva à voz de Deus. Era uma igreja que se alimentava da verdade. Era uma igreja saudável, porque mesmo na tribulação, ela se alegrava. Mesmo na adversidade, ela tinha alegria de Deus. Era uma igreja saudável, porque ela não apenas imitou o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, mas ela se tornou um modelo para as igrejas na Macedônia e na Acaia. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos, nessa mesma perspectiva, olhando para esta igreja como uma igreja saudável e uma igreja viva. Se você lê a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, nos fala sobre a igreja de Sardes. E Jesus diz que a igreja de Sardes, ela tinha nome de quem estava viva, mas ela estava morta. Era uma igreja que aparentava estar viva, mas ela está morta. Assim também existem muitas pessoas que biologicamente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. Eles respiram, eles cantam, eles se locomovem, eles estudam, eles trabalham, eles descansam,
eles interagem, eles estão vivos fisicamente, mas eles estão separados de Deus, ou seja, eles estão mortos espiritualmente, e a única esperança que pode livrá-los do inferno, da condenação eterna, é Jesus Cristo, é o Evangelho. Pessoas que estão vivas biologicamente, mas emocionalmente estão destruídas. Elas não têm paz, elas não têm significado para as suas vidas, elas não têm relevância, elas não têm alegria, elas estão esmagadas. A igreja em Tessalônica, e quem era a igreja em Tessalônica? Eram pessoas que moravam nesta cidade, na cidade de Tessalônica, era uma igreja viva. A minha oração, irmãos, para o nosso bem, para o bem da cidade de Garanhuns, para o bem das pessoas que nós tivemos contato, a minha oração é que essa comunidade, que esta igreja, que cada um que está aqui, sejamos pessoas para Deus vivas. Amém, irmãos? Vivas. Porque somente uma igreja viva, porque somente pessoas que Deus olha para elas e diz, elas estão vivas, porque eu coloquei a minha vida nelas. Somente esta igreja viva é a esperança para um mundo que está se esfacelando. Se você olhar nesse texto, esta igreja de Tessalônica, ela tinha algumas outras características. Observe aí o verso de número 8. Diz o texto o seguinte: porque de vós, vamos ler juntos? Repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquela igreja, ela exerceu uma influência evangélica extensa. Aquela igreja conseguiu impactar a Macedônia, a Acaia e aquele mundo conhecido daquela época. Diz o texto o seguinte, que aquela comunidade, por ela, repercutiu a palavra do Senhor. O termo repercutir aqui, irmãos, significa soar como uma trombeta. É aquele barulho muito alto que muitas pessoas ouvem. Pode significar também o ecoar semelhante de um trovão. Terça-feira a gente estava aqui no culto de oração e já estava relâmpagos e trovões e de repente um trovão fortíssimo. E eu disse para a igreja, imagine o Deus que criou esse trovão. Se esse trovão é tão grande, é tão poderoso, para algumas pessoas é tão assustador, imagine o Deus que fez o trovão, e não foi Thor. Certo? Foi Yahvé. Aquela igreja, irmãos, foi uma igreja cuja palavra, ou melhor, a palavra de Deus se espalhou pelo Império Romano por intermédio daquela igreja. Por intermédio daquela igreja, muitas e muitas pessoas conheceram a Deus. A ideia aí do texto é que o som é ouvido a partir de um lugar central, numa grande área em derredor.
Ou seja, por meio de uma igreja, o evangelho ecoou por várias partes do mundo do primeiro século. Uma igreja. Nós meditamos na semana passada que a igreja é o sal que deve estar fora do saleiro, e a igreja é a luz que brilha. Nós vimos domingo pela manhã no culto de Santa Ceia. Qual é a ideia, irmãos? A ideia é que a igreja precisa ser um agente de influência nessa terra. Você que está aqui, quantos aqui se declaram cristãos? Levanta a mão e diga amém. Você precisa ser um agente de influência, e a palavra de Deus precisa estar no seu coração, no meu coração, e ser ouvida por outros através de nós. É essa a ideia. A igreja, portanto, precisa ser essa trombeta, que ela está na faculdade através de pessoas, ela está nos trabalhos, ela está nas repartições públicas, nas repartições particulares, ela está em ambientes familiares, ela está na rua, e onde ela está, através do seu testemunho e através da sua voz, a palavra de Deus precisa ser ouvida. Porque a palavra de Deus é a única esperança para o mundo. Existem hoje, os números mudam, e mudam rápido. Mas existem hoje, pelo menos no mundo, 4,5 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E se você é cristão, e se você crê na Bíblia, você sabe que uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, se ela morrer, ela vai para o inferno. 4,5 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de indivíduos no mundo, nunca ouviram a respeito de Jesus. Uma história de uma família que estava numa tribo bem longínqua, bem distante. E aí foram falar sobre aqueles nativos, sobre Jesus. E eles disseram: nós nunca ouvimos falar sobre Jesus. De repente, aquelas pessoas saíram daquele ambiente e foram para um outro ambiente ali naquela mesma tribo. E o que é que foi servido para eles? Coca-Cola. A Coca-Cola chegou, mas a mensagem de Jesus não tinha chegado. Mas por que não tinha chegado? Porque a igreja não foi. Um dos enganos que muitas vezes se cultiva é aquela ideia que diz o seguinte: para uma pessoa ir para fora da sua cultura para pregar o evangelho, ela tem que ser chamada. Onde é que está na Bíblia isso? É claro que existem pessoas que têm um chamado missionário específico para irem para determinadas partes do mundo, aprenderem a língua daquele lugar, se contextualizarem naquele lugar e viverem anos e anos e anos e anos e anos ali. É claro que existem pessoas assim, chamadas para isso. Mas onde é que está na Bíblia que eu e você e que qualquer crente não pode sair da sua cidade, do seu bairro, da sua região, do seu estado, do seu país, do lugar onde ele está, e ir para um outro lugar e passar um tempo ali, um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês falando do Evangelho de Cristo? É claro que nem todos podem fazer isso.
É claro que nem todos têm condições de fazer isso. Talvez você não possa sair do país para fazer missões temporárias em um determinado local. Talvez você não possa nem sair do seu estado, nem sair da sua cidade. Mas você e eu podemos ir a locais aqui na nossa cidade, onde pessoas estão cegas para o Evangelho. E ali repercutirmos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Com esse amém, não sei não. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja é uma igreja que repercute. Mas o texto nos mostra que aquela igreja, irmãos, aquela igreja que foi uma testemunha para aquele mundo, aquela igreja que mesmo não sendo cada crente chamado para ser um missionário transcultural, porque é um chamado específico para isso, mas que entendia que nós somos chamados para ser luzeiros onde Deus nos enviar. Aquela igreja tinha uma segunda característica, uma transformação radical. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 9, veja aí, verso de número 9, parte A, diz o texto, vamos ler juntos? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Até aí. Aqueles crentes viviam antes em um ambiente de idolatria. Por exemplo, a 80 quilômetros de Tessalônica, tinha um monte chamado Monte Olimpo. E havia uma lenda que dizia que o pico do Monte Olimpo era a morada dos deuses. E a lenda dizia o seguinte, que quando aquela montanha tremia, era porque Zeus estava balançando os seus cabelos cacheados. É muita fé para acreditar num negócio desse, não é? Fala sério. Mas era isso que as pessoas acreditavam. Elas estavam cegas. Mas hoje não há apenas ídolos de pau, de pedra, ídolos da mitologia grega. Muitas pessoas fazem do dinheiro o seu ídolo, fazem dos bens o seu ídolo, fazem do conhecimento o seu ídolo, fazem da fama o seu ídolo, mas são ídolos falsos. E a Bíblia nos mostra que aquela igreja, aqueles irmãos, abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a idolatria leva as pessoas para o inferno. E o que é idolatria? É ter algo na nossa vida, em primeiro lugar, que não seja Deus. O que é idolatria? É a nossa vida girar em torno de alguém ou de algo que não seja Deus. Isso é idolatria. Idolatria é nós substituirmos Deus por um ídolo, por um falso Deus. Aquela igreja, diz o texto, que ela se converteu. E quais são os elementos da conversão? Arrependimento e fé. Aquela igreja abandonou os ídolos, largou os ídolos para servir a Deus. Mas eu queria que você caminhasse comigo no verso 9, parte B, finalzinho aí do verso 9, diz o texto, que aqueles irmãos, eles se converteram dos ídolos, eles abandonaram os ídolos, eles se converteram a Deus, para quê, irmãos? Veja aí na sua Bíblia, por favor, para quê? Para o quê? Servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, quando nós somos convertidos a Cristo, nós somos convertidos a Cristo para quê, irmãos? Para servirmos.
servirmos não os ídolos, mas servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Conversão sempre leva ao serviço. Você pode repetir isso? Conversão sempre leva ao serviço. Quando uma pessoa se converte a Cristo, quando uma pessoa abandona a idolatria, quando uma pessoa diz, eu sou cristão, ela vai necessariamente querer servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Aqueles crentes, meus amados, tinham um serviço comprometido. Lembra que nós falamos semana passada? Eles eram caracterizados pela operosidade da fé, ou seja, eles tinham uma fé que produzia obras, eles tinham uma fé que os fazia servir o reino de Deus. A minha vida e a sua vida, olhe para mim, ela só vai ter sentido se nós de fato servirmos a Deus. Há uma história de um cara chamado John Peyton. Ele serviu durante 10 anos como pastor de uma igreja na Escócia. E ali Deus começou a chamá-lo especificamente para morar. Não era fazer uma missão temporária. Por exemplo, nós temos os pés que o Sal da Terra realiza, e muitos irmãos vão e fazem missões temporárias ali. Mas o John, ele recebeu o chamado para ir para Novas Hébridas. Era um grupo de ilhas do Pacífico com povos canibais e sem o conhecimento do Evangelho. E Deus chamou John para ir para lá. Só que ali tinha canibais. Mas Deus o estava chamando para lá. E o seu coração começou a queimar. E o John Peyton, ele escreve que muitas pessoas o tentavam deter. E havia, segundo ele, um querido senhor cristão que dizia para ele o seguinte: canibais, você será comido pelos canibais. E vivia repetindo isso para ele: você será comido pelos canibais. Mas Deus o tinha chamado. E ele educadamente respondeu àquele senhor: Senhor Dixon, o senhor já está com a idade avançada. E olha o que ele disse. Eu nunca teria coragem de dizer um negócio desse. Mas ele disse: e a sua expectativa agora é de em breve estar deitado num caixão e ali ser comido por minhocas. Eu confesso para o Senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não fará diferença nenhuma para mim se eu for comido por canibais ou por minhocas. E no grande dia, o meu corpo ressuscitará, assim como o seu, a imagem do nosso Redentor ressurreto. Era um homem que tinha uma esperança. E aí o senhor Dixon deixou a sala dizendo: depois disso não tenho mais nada a dizer. E a história fala que o John, ele foi para as Novas Hébridas, e ali ele evangelizou, e ali ele alcançou inúmeros canibais com o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja na Austrália, na Escócia, no mundo ocidental, foi desafiada a se levantar e tornar o Evangelho conhecido dentre os povos que não conheciam a graça de Deus. Por quê? Porque um homem disse: eu vou servir. Presta atenção, meu irmão. Você está aqui nesse lugar, joia, com ar-condicionado, um ambiente agradável.
Alguém aqui foi chamado para ir servir entre os canibais? Alguém aqui foi chamado para ir para uma ilha lá do outro lado do mundo, servir entre os canibais? Se for, glória a Deus. Mas você foi chamado para servir a Deus. Quem sabe, não lá longe, mas aqui. E Deus lhe dá o privilégio de você servir, meu irmão. Olhe para mim, Deus converteu o seu coração para você servi-lo. Deus converteu o seu coração para você se envolver na obra dele. Deus converteu o seu coração para você chegar para líderes desta igreja, de departamentos, de ministérios e dizer: o que eu posso fazer? Em que eu posso servir? Deus converteu o seu coração para chegar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E chegar para a liderança da igreja e dizer: olha, eu estava com ideia da gente fazer esse trabalho, e eu estou disposto a me comprometer com esse trabalho, porque Deus me tirou da idolatria para que eu possa servi-lo. É no serviço, meu irmão, presta atenção, é no serviço a Deus que a minha e a sua vida vai encontrar significado. Irmãos, o mundo está apodrecendo, irmãos. Eu falei hoje de manhã, sabe quantas crianças morrem de fome ou de doenças evitáveis por dia? Por dia. Os dados mudam. Então os dados já podem ser diferentes, porque ano após ano muda. Sabe quantas? 26 mil crianças morrem de fome ou de doenças evitáveis por dia. Sabe quantas pessoas vivem com menos de $1 por dia? 1 bilhão, pelo menos. Sabe quantas pessoas vivem com menos de $2 por dia? Ou seja, menos de R$10 por dia? 2 bilhões. Sabe quantos abortos acontecem no mundo, pelo menos o que se sabe, por ano? Os irmãos sabem? David Platt chama isso de o holocausto moderno, o aborto. Você mata uma criança, um feto indefeso. Sabe quantos? 40 milhões. Sabe o que isso significa? Que todos os dias, 115 mil, pelo menos, 115 mil abortos acontecem. Todo o dia, todo o dia, todo o dia, todo o dia. É esse o mundo que a gente vive. É essa a realidade que a gente vive. E há um clamor de Deus falando para mim e para você: sirva. Onde eu lhe colocar, onde eu lhe dirigir, no chamado específico que eu tiver para você, sirva. Porque eu lhe tirei da idolatria. Não é para você estar simplesmente sentado e assistindo um culto, mas eu lhe tirei da idolatria para você me servir. Mas em último lugar, olha o texto. Aquela igreja era uma igreja que tinha não apenas um impacto evangelístico extenso, era uma igreja que tinha não somente uma transformação, uma mudança radical, era uma igreja caracterizada por um serviço a Deus comprometido, e era uma igreja que tinha uma esperança que não morria, uma esperança que resistia.
Porque a esperança da gente, ela só não morre se ela estiver depositada em alguém que venceu a morte, Jesus Cristo. Porque se a nossa esperança não estiver depositada em alguém que venceu a morte, um dia ela morre. Olha o texto aí, meus irmãos, por favor, meus amados. Versículo 10 do capítulo 1. Vamos ler juntos, por favor? E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aquela igreja que tinha fé, que tinha amor, que tinha serviço, porque tinha fé e porque tinha amor. Porque cria em Deus e porque amava a Deus e amava os irmãos, ela servia. Era uma igreja que tinha uma esperança firme. Olha o que aquela igreja aguardava. O que aquela igreja aguardava, irmãos? Aquela igreja aguardava a vinda de Cristo. Ela aguardava dos céus a vinda de Cristo. E essa palavra aqui, aguardar, ela significa esperar. Mas esperar como? Esperar feliz, com paciência e com confiança. É isso que significa a palavra aguardar. Aquela igreja esperava Jesus voltar, e ela esperava com felicidade, paciência e confiança. Ela não apenas acreditava que Jesus vai voltar, mas ela pensava: será que ele vai voltar hoje? Presta atenção. Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, a gente gosta de preparar a casa, não gosta? Principalmente as mulheres, né? Eu conheço mulher que já adiou convidar a gente para ir para a casa dela, porque ela queria comprar uma louça nova. Então, enquanto não trocasse a louça, ela diz: não, deixa eu trocar essa louça. E quando a gente sabe que uma pessoa vai para a nossa casa, a gente prepara tudo, não prepara? Prepara o quarto, prepara a mesa. Se ela for dormir, prepara o quarto dela, a cama. Se ela for comer, prepara a mesa, arruma tudo direitinho e diz: olha, se tiver alguma coisa fora de ordem, não observa não. Eu me lembro de uma família muito querida minha lá da Bahia, e sempre que eu ia na casa deles, obviamente eu ia ao banheiro, né? E aí eu ia ao banheiro, mas sempre coincidia algo. Eu comecei a brincar com eles. Nunca a toalha estava dentro do banheiro. E aí eu brincava: não é possível, minha irmã. Eu sou muito íntimo deles, sem toalha no banheiro. E a coitada ficou com aquilo na cabeça. E todas as vezes que eu ia lá na Bahia, eu ia na casa dela, uma coisa que ela não esquecia era ter a toalhinha lá no banheiro. Mas o fato é que quando nós vamos receber um visitante, nós nos preparamos. Jesus vai voltar. A gente não sabe quando ele vai voltar, mas ele veio uma primeira vez, ele subiu aos céus e ele vai voltar. Amém, irmãos? Aquele que veio uma vez, ele é poderoso para vir outra vez, ele vai voltar. Aquele que se encarnou e veio humilde, nascendo numa estrebaria, como um bebê, pobre, ele vai voltar. Mas ele não vai voltar mais como um bebê pobre. Ele vai voltar em glória, em poder, em honra, em majestade. Os céus vão se rasgar e Jesus vai voltar. E ele vai julgar vivos e mortos. E ele vai separar os seus daqueles que não são seus. A minha pergunta é: assim como nós preparamos a nossa casa para receber um visitante, nós estamos preparados para receber Jesus quando ele voltar? Você está preparado, meu irmão?
Jesus pode voltar hoje? Hã? Jesus pode voltar hoje que você está pronto? Jesus pode voltar hoje, você pode dizer, Maranata, Jesus, pode voltar, eu estou pronto. Eu não tenho medo, eu tenho anseio. Eu não tenho receio, eu tenho expectativa que o Senhor vai voltar e eu não vou ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, maldito. Eu vou ouvir do Senhor, vinde a mim, bendito do meu Pai. E somente quem tem a vida entregue e convertida a Cristo pode ter essa esperança. E aquela igreja tinha essa esperança. Nós precisamos ser uma igreja, irmãos, que serve nessa terra e que serve intensamente nessa terra, mas uma igreja que anseia a vinda bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que aguarda com paciência, aguarda com confiança, aguarda com felicidade. E por que aquela igreja aguardava? Veja na sua Bíblia. E para guardardes os céus, o seu Filho, a quem ele fez o que, irmãos? Ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aquela igreja aguardava Jesus, porque ela sabia que Jesus tinha ressuscitado. Aquela igreja aguardava Jesus, porque sabia que Jesus venceu a morte, voltou aos céus e disse que iria retornar à terra. Aquela igreja aguardava, sabe por quê? Porque ela sabia que por causa de Jesus Cristo, ela estava livre da ira vindoura. Ela estava livre da condenação de Deus. Ela estava livre da ira do Senhor contra o pecado humano. Era uma igreja que tinha esperança. Esperança. Eu quero lhe convidar, se a sua vida está em Cristo, a cada vez mais alimentar a esperança. E se você está longe de Cristo, encarecidamente eu rogo a você, que você se volte para Cristo. Sabe por quê? Porque como diz o pastor Hernandes, ele falando sobre esperança, ele diz assim: não precisamos temer o passado, porque já fomos perdoados. Não precisamos temer o presente, porque temos livre acesso à sua graça. Não precisamos temer o futuro, porque temos garantia da glória. Em Deus está a nossa esperança. Jesus é a nossa própria esperança. Nossa vida não é como uma descida ladeira abaixo, onde vamos lamentando e chorando, mas como um monte alcantilado que vamos escalando, exultantes de alegria, porque a nossa esperança está no Senhor. Vamos ficar de pé. A nossa esperança está em quem? No Senhor. A nossa esperança está no Senhor. John Piper, ele diz assim: lembre-se, você tem apenas uma vida. Lembre-se, você tem apenas uma vida. E foi feito para Deus. Não a desperdice. Lembre-se,
você, eu, temos apenas uma vida. E fomos feitos para Deus. Não a desperdice. Vamos cantar e vamos orar.